Então, é o seguinte, né? A gente selecionou aqui 10 questões e da prova de 2019 do Enseja, né? Na apresentação que eu mandei, tem algumas questões mais gerais, assim, da prova do Enseja, né? E o que, que o Enseja busca avaliar, né? Então, o Enseja ali na área de linguagens, códigos e suas tecnologias, né? O que, que cai? Cai português, cai uma língua estrangeira, é, né? Cai inglês e espanhol, na verdade. E artes, educação física, comunicação e suas tecnologias, né? Daí tem questões dessas áreas ali na prova, né? São questões que vão, às vezes, podem misturar, né? Que a gente chama de interdisciplinar, que pode misturar mais de uma disciplina. E qual que é o principal ponto, né, da prova de língua portuguesa? É a interpretação de texto, né? É saber interpretar aquilo ali que a prova está colocando, né, os textos, para tentar dar uma resposta para aquilo ali. Claro que caem diversas outras, né, questões, assim, né, de gramática, de gêneros textuais, gêneros literários, mas o principal mesmo, pelo que a gente vê da prova, é essa interpretação. Então, se a gente conseguir interpretar bem as questões e o que está sendo dito, mesmo que a gente não saiba exatamente dizer o que é aquilo, a gente consegue responder, né? Vou dar alguns exemplos aqui. Você tem alguma dificuldade específica nessas disciplinas, Moisés? Nessas que eu falei? Sim, a interpretação ali é o que eu mais careço de conhecimento, né? Porque eu vejo que é geral, né? Para todas as disciplinas. A interpretação tem que estar bem afiada para dar conta das respostas corretas ali do teste, né? Sim. Mas é uma parte que realmente eu tenho muita dificuldade. Uhum. Então, É, ontem a gente teve a aula e aí eu acho que também o áudio estava cortando demais, entender? Aí eu não conseguia entender muito bem. E aí ficou devendo um pouco, entender? Aí por isso que eu ainda quero levantar, vou estudar amanhã e vou levantar as questões ali que mais me chamou a atenção, entendeu? legal. Então, olha só, uma dica que eu dou, né? A gente, principalmente com essa coisa assim de rede social, às vezes WhatsApp, a gente lê tanta coisa o dia inteiro que a gente nem percebe, né? Que muitas vezes a gente passa por cima de uma leitura, e isso atrapalha muito, né, quando a gente precisa interpretar um texto. Na hora da prova, claro, não vai ter nenhuma distração, né? Não vai poder estar olhando o celular, enfim, só a nossa cabeça, a distração na hora da prova. Então, qual que é a dica que eu dou, né? Lê com calma, lê 2 vezes, se der tempo, lê 3 vezes, e passar o lápis ou a caneta ali em cima das palavras, né? Para ressaltar elas, assim, dar um destaque nelas, que são as palavras que às vezes chamam mais atenção da gente, né? Vou dar um exemplo aqui, né? Nessa questão aqui, Projeto Word. Bateu a fome bem no meio da madrugada e fiquei por alguns minutos naquela disputa mental entre a fome e a preguiça. Até que a fome me venceu e eu me levantei totalmente sonada e faminta. Ainda calçando chinelos, me convenci de que não ligaria o fogão de forma alguma. Resolveria o problema no máximo com uma salada ou algumas bolachas com requeijão. Abri a geladeira e avistei uma cenoura e um tomate na gaveta transparente. Pronto. Salada de cenoura ralada com tomate picado. Saudável e fácil. Mas, ao abrir a tal gaveta, também avistei uma cebola bem no fundo, esquecida. Tão esquecida que um broto pequeno surgia de uma superfície, ainda tímido. Fiquei fascinada com aquele broto, esqueci a cenoura, o tomate e, bem, até a fome. É, por mais que às vezes, né, a gente faça uma leitura, a gente não entenda uma palavra, a gente não entenda um conceito ali que está na prova, alguma coisa a gente vai entender, a gente está familiarizado, né? A gente está vendo aqui que é uma pessoa com fome
no meio da madrugada que foi lá na geladeira, sabe? A gente consegue interpretar isso do texto, né? E aí chega uma pergunta. Um dos elementos que caracteriza esse texto como um diário é uso dos verbos em primeira pessoa, predominância da temática culinária, apresentação de um fato científico e emprego frequente de adjetivos. Ler bem as opções da pergunta ajuda a gente também a encontrar a nossa resposta, né? Refletir, pensar sobre cada uma das opções. Bom, eles já estão falando aqui que esse texto é um diário, né? Porque ele está perguntando um dos elementos que caracteriza esse texto como um diário. Ele não está falando é ou não é um diário. Não, ele está falando é um diário. Então, o que caracteriza? Aqui a gente teria que entender o que é um diário. Tu já teve contato com o diário? Sabe mais ou menos como funciona? Ó, eu poderia opinar pela letra A. Exatamente, é a letra A. O uso dos verbos em primeira pessoa. Que é o que caracteriza, né? Um diário, é um relato pessoal nosso sobre o nosso dia. Aqui, né, tem vários verbos, abrir, fiquei, a fome me venceu, me levantei. E é É, bem eu só fiquei um pouco confuso quando tá Projeto Horta, que tá em cima, o título. Pois esse é o título que provavelmente a pessoa deu. E por que que ela deu, né? Porque ela viu esse broto pequeno da, da cebola e ela esqueceu a fome dela, porque ela tá pensando que aquela cebola é um projetinho de horta, sabe? Claro que ela deu um título assim para chamar a atenção Ah, e tal. entendi. O título é mais uma isca para você ficar pensando ao longo do texto que tem a ver. Mas realmente é muito importante a gente se atentar ao título para tentar entender. É, Tranquila essa questão, então posso ir para a próxima? Sim, podemos. Então a outra que a gente selecionou foi essa daqui, a questão número 4. Rins, do latim renes, é a parte inferior da região lombar dos vertebrados, mas não muito inferior. O célebre humorista brasileiro Aparício Torelli, o barão de Itararé, prestava exame no curso de medicina quando o professor lhe perguntou: quantos rins nós temos? O aluno Aparício respondeu: 4, professor. Diante do olhar espantado do mestre e das gargalhadas dos colegas, emendou: 4, 2 meus e 2 seus. O examinador, querendo ser engraçado, também pediu um feixe de capim. Mas Aparício foi mais rápido ainda. E para mim, um cafezinho. Eu confesso que eu tive que jogar no Google essa coisa de feixe de capim para entender essa piada, tá? Entendeu essa piada do feixe de capim? Não, não. Então, o feixe de capim é o que o burro come. Então, o examinador queria ser engraçado e falar, tipo, e eles cortaram aqui, porque esse texto tinha uma parte que ele falava que o examinador pedia para copeira, né? Ele estava pedindo um feixe de capim como se fosse comida de burro para dar para o Aparício. Só que daí o cara foi mais rápido e respondeu: ah, então para mim um café. Daí ficou engraçado porque o feixe de capim, comida para burro, seria para o examinador, né? Mas enfim, eu achei até que ficou meio mal Boa, colocado. boa, boa, boa. Mas aí tá, a pergunta. Nesse texto, a mistura de gêneros textuais foi utilizada para. Bom, ele está falando que tem 2 gêneros textuais aqui. O que são gêneros textuais, né? São as maneiras que a gente escreve um texto. A gente pode, por exemplo, escrever um texto de uma maneira descritiva, descrevendo uma situação, como uma notícia, descrevendo uma receita, descrevendo uma palavra. A gente tem um gênero textual narrativo em que a gente narra uma situação, que tem a crônica, o conto, livros, né, em geral, que são narrativos, romance, ficção. E a gente tem o gênero dissertativo, né, que entram, por exemplo, a redação do próprio ensejo. E aí aqui ele está falando que tem uma mistura de gêneros textuais.
Por mais que a gente não saiba que seja gênero textual ou quais são os gêneros textuais aqui, né? Por mais que, sei lá, que a gente não soubesse. A gente vê as opções, né? Registrar o diálogo entre aluno e professor, informar o eleitor sobre um humorista, descrever comicamente um verbete, relatar uma situação cômica. A gente consegue saber essa resposta interpretando o texto, né? O que esse texto está fazendo no fim das contas? Qual que é o objetivo dele geral? Tudo isso que estão nessas opções acontecem no texto, mas a pergunta é, qual que foi o objetivo desse texto? Tu tem alguma sugestão? Eu tenho uma sugestão. Eu tô entre a B e a D. Então, como eu te falei, me ligar o ventilador que eu tô com calor aqui. Como eu te falei, todas essas opções acontecem no texto, né? No texto tem um diálogo entre um aluno e professor, o texto fala sobre um humorista, o texto descreve comicamente um verbete e ele relata uma situação cômica. Só que aí, qual foi a pista que a pergunta nos deu, né? A mistura de gêneros textuais. Aqui no começo é um gênero descritivo, ele está descrevendo o que são rins. E aí depois tem um texto narrativo, né, narrando uma situação entre os dois, para continuar falando sobre os rins, né? Por isso, a resposta aqui é C, descrever comicamente um verbete, né? O que é um verbete? É uma palavra, como se fosse um dicionário, e aí ele começa meio assim, né? Meio como dicionário, né? E depois parte ali para uma crônica engraçadinha para continuar descrevendo o que é esse verbete, essa palavra, né? Verbete significa palavra. E aí uma pista também, né, do que era o objetivo do texto, é o título do livro que ele foi tirado. De onde vêm as palavras, frases e curiosidades da língua portuguesa, né? Aqui acho que estava a principal dica dessa questão. Por isso que, assim, é muito importante, né? A gente lê o título, a gente lê o corpo ali, destacar umas palavras, e a gente vê também de onde elas foram tiradas, porque isso traz essas dicas para a gente, às vezes, tentar descobrir uma resposta. Né? A gente, às vezes, pode ficar entre dúvida entre uma e outra e fazer um chute mais preciso, digamos assim, né? Mas nesse caso, essa daqui realmente era mais complicadinha. Vamos para a próxima. Vamos. Essa próxima aqui a gente pegou de espanhol. Tu tem alguma familiaridade com espanhol? Bem pouca, viu? A gente normalmente tem a proximidade do espanhol porque a gente acha que é parecido com o português, né? Verdade. Mas é uma armadilha às vezes isso, né? Eu vou traduzir aqui para você, mas realmente esse texto está com palavras bem próximas do português. Só que a gente teria que saber uma palavra muito importante, que é essa daqui, prejuízos, que é preconceitos. Essa palavra é fundamental para o texto, né? Vou te traduzir porque é interessante fazer essa questão, porque ela é de interpretação de texto, né? É em espanhol, mas é para interpretar. Um exemplo típico de preconceitos foi quando Susan Boyle se apresentou em um concurso de talentos britânicos. E antes de escutar ela cantar, ela foi duramente criticada pela imprensa, pela produção do programa, os juízes e o público em geral. Mas logo que ela cantou e emocionou o mundo, ela nos deu a todos uma lição de vida e novamente confirmamos que não devemos pré-julgar as pessoas por seu aspecto físico, sua condição social, seu sexo, religião ou o que seja, porque a gente perde de encontrar com verdadeiros talentos, qualidade e aptidões que fazem verdadeiramente uma pessoa, né? O que está falando aqui o texto? Que
por preconceito, a gente deixa de perceber o talento das pessoas, a qualidade delas, que realmente fazem dela uma pessoa. Aí, tá, pergunta. Esse texto se refere a um fato que ocorreu em um concurso veiculado na televisão britânica. A intenção do autor, ao mencionar o evento, é mostrar como o talento é capaz de superar o preconceito, comprovar como é importante analisar as pessoas sob vários aspectos, demonstrar como as vítimas de preconceito podem ter boas lições de vida, revelar como a sociedade julga as pessoas pela aparência. De novo, todas essas respostas fazem sentido com o contexto de alguma forma, né? Mas fazem sentido, a maioria delas faz sentido com um pedaço do texto e só uma delas traduz o sentido do texto todo. Qual que tu acharia, tu sentiria que é assim? Eu acredito que seja a letra A. Qual letra? A letra A. Então, aqui é a letra D. Como eu vou até verificar, mas acho que é a D aqui. É muito É, parecido, quase achei que tivesse é, duas. desculpa, até eu me confundi, não é D, não é D, não. Deixa eu ver aqui. A 8. Ah, não, tá certo. É a D. Porque foi isso que eu te falei, entendeu? Todas essas opções, eles estão colocando elas porque elas fazem sentido, né? Eles não estão dando nenhuma chance aqui, não tem nenhuma opção que a gente descarta de cara, sabe? Que é absurda. Pelo que eu tô vendo ali das questões, eles não estão dando realmente nenhuma que seja absurda. Por isso que a gente precisa, né, ler e reler. Por que é revelar como a sociedade julga as pessoas, né? Fala de preconceito, que tem a ver com julgamento, né? Fala de como as pessoas julgaram ela foi criticada pela imprensa, pela produção, pelos juízes, e foi tudo pela aparência dela, né? Porque ela era uma mulher, não tá aqui, né, no, aqui fala, né, pelo seu aspecto físico, na verdade, mas ela era uma mulher gorda, né? E ela tinha uma aparência que a gente consideraria socialmente, que socialmente as pessoas consideram como se ela fosse feia, e daí ninguém se importou ali em escutar ela, né? Então, sim, de fato, todas as opções fazem sentido com algumas partes do texto, né? Por isso que é importante ler o texto inteiro e tentar entender ele inteiro, sabe? Tentar entender o objetivo dele. Mas isso vem muito com a leitura mesmo, sabe? Com a leitura das questões e fazendo. As provas antigas do ensejo são bem legais para isso, sabe? Para a gente ir, de fato, praticando. Tu ficou com mais alguma dúvida dessa? Não, não, foi bem explicado, eu entendi bem. Aqui tem que focar, tem que re e reler as opções, o texto, né, para interpretar com mais clareza. Entendi perfeitamente. É isso que eu quero treinar bastante isso, sabe? Porque eu tenho muita dificuldade. Sim, então, é bem legal fazer isso. Eu vou pular essa do inglês, porque no inglês aqui eu vou traduzir, mas não vai dar para você ficar lendo, né, o que eu traduzi, que é a 8. Eu vou direto para 11, Ah, né? pode ser o inglês, eu gosto de inglês. Pode? Então eu vou fazer essa daqui, ó. Disabled Sports USA. Desde 1967, Disabled Sports USA tem focado em uma meta: melhorar as vidas dos guerreiros feridos, promovendo esportes e oportunidades de recreação. Vou marcar aqui. Essas oportunidades esportivas transformam as pessoas que nós servimos, destacando o potencial que nós temos em cada um de nós, incorporando o nosso lema: se eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa.
Daí aqui, testemunhas, faltou um ponto aqui. Leia o que os atletas e as suas famílias têm a dizer sobre essa organização, né, Disabled Sports USA. O hospital curou John fisicamente, a lesão do John fisicamente, mas a Disabled Sports USA curou a família. Muito obrigada por trazer o meu marido de volta. Essa foi uma esposa de um guerreiro ferido chamado John Borders. Aí um outro depoimento, né, entre aspas. Disabled Sports USA me mostrou que tudo que eu fazia antes ainda era possível fazer depois da minha lesão. Aí esse é um guerreiro ferido chamado Dean Schwartz. Hoje em dia, essa organização mudou de nome. Eu procurei no Google, chama Move United. Disabled Sports significa esportes para pessoas com deficiência, né? Então, alguém que teve algum acidente e tal, tem alguma limitação nova no corpo, né? Como que ela pode fazer esportes? Aí a pergunta: ao publicar depoimentos de pessoas beneficiadas por suas ações, a organização Disabled Sports USA objetiva. Qual que é o objetivo, então, que essa organização tem ao publicar esses relatos, né? Divulgar formas de tratamento para os que sofreram alguma lesão física, compartilhar as dificuldades cotidianas enfrentadas por pessoas lesionadas, demonstrar que é possível melhorar a autoestima de lesionados e familiares, convidar outras famílias a dividir sua experiência no tratamento de lesionados. Tu tem algum chute? Quer que eu releia? Esse texto ele me parece assim mais informativo, né? Uhum. E vamos ler de novo? Vamos, olha só. Isso é bem legal, tá? Quando você vê as opções, você relê já pensando nas opções, entendeu? Porque às vezes o que parece da primeira vez, já não, na segunda não parece tanto. Ó, desde 1967, Disabled Sport USA tem focado em uma meta: melhorar a vida, aqui, melhorar a vida de guerreiros feridos. Promovendo esportes e oportunidades de esporte e recreação. Essas oportunidades de esporte transformam as pessoas que a gente serve, as pessoas, né, com deficiência. Destacando o potencial que existe em cada um de nós, que está incorporado, né, no lema deles. Se eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa. Aí os testemunhos, né? Leio que nossos atletas e seus familiares têm a dizer sobre Disabled Sports, na organização Esportes para Pessoas com Deficiências. O hospital curou John fisicamente, mas essa organização curou a família. Obrigada por trazer meu marido de volta. A outra pessoa falou, Disabled Sports, né, me mostrou que tudo que eu fazia antes ainda era possível de ser feito depois da minha lesão. Então, tá, o que esse texto aqui, qual que é o objetivo, né, desse texto? Divulgar formas de tratamento para os que sofreram alguma lesão física? Tem alguma divulgação de tratamento ali? Não. Não, então a gente já exclui essa. Compartilhar as dificuldades cotidianas enfrentadas por pessoas lesionadas. Ele descreveu alguma dificuldade ali do cotidiano? Não, também. Demonstrar que é possível melhorar a autoestima de lesionados e familiares? Essa me parece mais da adequada. Essa aparece, né? Uhum. Convidar outras famílias a dividir suas experiências no tratamento de lesionados. Eles convidaram outras famílias ali para falar? De certa forma eles prestaram um depoimento, mas não foi um convite, né? Não tem um convite no final, né? Divida a sua história. Então é Uhum. a C. Realmente, foi aqui, sobrou aqui, nesse caso.
Era uma questão que eles deram um refresco e, e Eu quero foi. ler o começo, eu quero ler o começo do texto. Pode Sobe, ler. sobe. Aí. Vamos ver. Size 1967, Disabled Uhum. Sport USA, has focused on goal, improve the life of wanted warriors by improving sport and recreation opportunity. This sport opportunity transforms these people and serve, highlighting the potential in each of us. Symbolic in your motto, if I can do this, I can I can do anything. His team will read what your athletes and the family have to say about o Disabled Sport USA. Mais ou menos? Sim, entendo super bem. Tá bom. Então eu gosto de inglês. Ai, que legal. Que bacana. E eu E. já tive a oportunidade de jogar futebol americano aqui no time de Santa Catarina. E aí, por motivos de outras. A vida é cheia de coisa, né? Então eu deixei de buscar isso aí. Mas eu ainda sonho muito em um dia entrar no campo. Ou assistir o jogo de lá, né? Ai, que massa. Tu jogou onde aqui? No. Nesse time do Estepô daqui, de Santa Catarina. Daqui de Sei, sei. Floripa. Eu tinha um amigo que fazia parte desse time. Eu acho que era desse time. Ah, só tem um, né? Ah, então era esse time. Eu acho que era bem esse. Mas que legal, então tu já tem uma familiaridade, olha só que massa. E essas Aham. perguntas em inglês e em espanhol, né? Elas focam muito em interpretação de texto também, né? Então, pelo que dá para ver, a prova toda é muito focada em interpretação de texto. Aí é bacana que tu consiga já ler em inglês, consiga traduzir, já é uma grande vantagem para ti na prova. Aham. Que bom. A prova tinha que ser em inglês, acho. Ah, não, não, pô, a gente tá no Brasil, tem que ser em português, tem que se É, dedicar vambora. assim Próxima pro questão. português também. Verdade, verdade. Vamos lá na 11, tá? Esse daqui vai falar de sedentarismo, né? O sedentarismo é um desafio para a saúde. Já começa falando que é um desafio. Seus custos financeiros são enormes. Globalmente, a inatividade física, que é um sinônimo para sedentarismo, custa 54 bilhões de dólares por ano em assistência médica. O plano da Organização Mundial da Saúde busca aumentar a prática das atividades físicas em 15% no período entre 2018 e 2030. A estratégia visa tornar espaços públicos mais favoráveis à prática de exercícios para pessoas de diferentes idades e habilidades motoras. O objetivo é incentivar mais caminhadas, ciclismo, esporte, recreação ativa, dança e jogos. Aí a pergunta, né? O sedentarismo é um estado físico caracterizado pela. Aí a resposta tá aqui no próprio texto, de certa forma, né? Mas para você ver como às vezes as dicas estão ali. Já vou te mostrar. Tá. O que caracteriza o sedentarismo? Motivação externa para a prática de atividade física, ausência de espaços públicos para se exercitar, menor habilidade para a prática de exercícios, escassez da prática de exercícios físicos. Tu Letra teria. D. Oi? Letra D. Letra D, exatamente. Muito bem, olha só. Tá aqui, ó. Sedentarismo é inatividade física, escassez da prática de exercícios físicos. Às vezes é isso também, né? A resposta ali no próprio texto, de alguma forma, em outras palavras, né? Por isso que é a coisa de interpretar, a gente também saber o que as palavras significam. E isso a gente vai adquirindo lendo as próprias provas, né? Às vezes também treinar para redação, eu vou dar aula de redação daqui 2 semanas, quando a gente lê a redação de outras pessoas, né? Não precisam ser
eu sei que a gente não tem muito tempo atualmente, às vezes, para fazer leituras muito longas, nem atenção, né? Mas de fazer leituras curtas, assim, no dia a dia, a gente já melhora bastante com o tempo a nossa interpretação. Mas muito bem, muito massa. Vou passar para a próxima. Tu tem alguma dúvida sobre essa? Vamos, próxima. Essa daqui chama Chegando. Essa daqui eu precisei também um pouco de mais atenção, tá? Eu precisei ler umas 2, 3 vezes para pegar. Eu atraquei, num porto muito seguro, céu azul, paz e ar puro. Botei as pernas pro ar, mas de repente me acordei com surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. Assustado, dei um pulo da rede. Senti a fome, a sede. Eu pensei, vão me acabar. Me levantei, de borduna já na mão. Aí senti no coração, o Brasil vai começar. Destaquei essas duas partes. A letra da canção ganha um sentido de humor e originalidade. Bom, antes de ver as opções, vamos ver aqui. Leu isso, né? Ele está falando de navio, de porto, de uma esquadra portuguesa, que um cara branco de barba escura chegou e que o Brasil vai começar. O que você acha que ele está relatando aqui? No grande não. Peraí. Oi? Desculpa o que tu falou? Calma aí que eu tô terminando de ler de novo. Vamos ler de novo, vamos. Bom, eu atraquei. Atracar significa ali, cheguei, né? Desembarquei ali. Num porto muito seguro. Céu azul, paz e ar puro. Botei as pernas pro ar. Mas de repente me acordei com a surpresa. Esse eu atraquei pode ser eu cheguei, tá? Não necessariamente não. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Chegou uma esquadra que é um monte de navio. Da grande nau é navio, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou para me pegar. Assustado, dei um pulo da rede. O cara estava numa rede. Eu senti a fome, a sede. Eu pensei, vão me acabar. Me levantei de borduna já na mão. Ai, senti no coração. O Brasil vai começar. O que é borduna? Eu vou pesquisar isso agora, sabia? Eu não sei o que é. Ah, tá. Arma indígena de ataque, defesa ou caça. Também não sabia exatamente o que significava, mas imaginei que fosse algo nesse sentido. Tá, então já tem mais uma dica, então, né? É uma arma indígena, essa borduna. Que acontecimento que é esse? Vem algum acontecimento na cabeça? Sim, tipo, como se fosse o descobrimento do Brasil, talvez. Isso, exatamente. Então vamos, vamos ali por partes. A gente gosta até de chamar de invasão do Brasil, porque os portugueses invadiram e falam que, né, descobriram, mas a nossa terra já existia, né? Quem já estava aqui não estava Verdade. descobrindo nada. Mas é legal, a Verdade. Nós gente, não tava coberto. exatamente. Mas eu sei que é assim que normalmente ensinam, eu também fui ensinada dessa forma no colégio, né? Mas é isso, tá falando desse momento histórico, da visão. E quem que você acha que tá narrando isso? Que tá escrevendo isso? É um cara, é um indígena ou é o português? É o indígena. É o indígena. Então, agora vamos responder. A letra da canção ganha um sentido de humor e originalidade pela A. Releitura de fatos históricos em outra perspectiva. B. Idealização do encontro entre índios e europeus. C. Caracterização dos traços físicos dos portugueses. D. Capacidade do indígena de antever o futuro. Teria alguma opção em mente ou vamos vendo uma por uma aqui? Ó, tipo, a releitura dos fatos históricos em outra perspectiva não é. Idealização, volta, idealização do encontro entre índios e europeus.
me parece, pode ter uma pegadinha, não sei. E, tipo, a letra D, capacidade do indígena de antever o futuro. Entre a B e a C, estou em dúvida. Então, essa também é uma questão que todas as opções parecem plausíveis, tá? Exceto a B. Por quê? Porque aí, o que é a idealização, né? Quando a gente cria um ideal, normalmente, nesse sentido, ele está falando como se fosse uma coisa boa, né? E não tem uma idealização desse encontro entre índios e europeus, né? Então, não seria a B. Sobre a C, caracterização dos traços físicos dos portugueses. Ele caracterizou aqui, mas não é isso, só isso que dá o tom de humor, né? Então fica entre a A e a D. De certa forma, sim, né? O texto mostra uma capacidade do indígena de antever o futuro. Mas o sentido de humor e originalidade na releitura de fatos históricos em outra perspectiva. Essa era bem dificilzinha mesmo, tá? Por que que é a A? Porque normalmente a história que é contada pra gente é da visão dos portugueses. Então, sim, é uma releitura de fato Ah, histórico pela entendi, verdade. perspectiva do Aham, indígena. Por verdade. isso que é engraçado, porque ele tá contando ali como se ele estivesse vendo aquilo e falando, né, que o Brasil vai começar. Mas sim, de certa forma parece, né, que é a capacidade dele de antever o futuro. Então Aham, essas pela duas seriam expectativa. seria entre a A e a D, né? Mas essa é bem dificilzinha. Acho que essa eu achei foi a mais difícil, assim, até agora. Vou passar Certo. para a próxima, então, outro que é. Não, vamos para a próxima. Tá. Essa também eu achei. Vamos lá, né? Na 18. O que é o texto aqui? O convencional achará que um homem de 50 anos, pai e avô, capaz de tomar a última bala de uma criança de 7 anos é um monstro. Pois eu lhes direi que só um adulto, coração limpo, sem sentimento de culpa, é capaz de fazer uma tal monstruosidade. Ai, ai. Antes de ler a pergunta, né? O que essas duas ideias são, né? Uma ideia que o cara tá falando que convencionalmente, né, tradicionalmente, as pessoas vão achar que um homem vai tirar o doce da criança, né, é um monstro. A última bala de uma criança, essa pessoa é um monstro. Mas aí para o autor, ele fala: só um adulto de coração limpo, sem sentimento de culpa, é capaz de fazer uma monstruosidade dessas. E aí são duas ideias diferentes que a gente tem aqui, né? Essa primeira ideia de que a pessoa é um monstro, e a segunda ideia diferente dela, de que a pessoa tem um coração limpo e não tem sentimento de culpa, né? Aí, o que é a pergunta? O texto apresenta duas ideias básicas relacionadas entre si, essas que eu falei, né? A primeira que o cara é um monstro, a segunda que o cara tem um coração limpo. Que são duas ideias diferentes, bem diferentes, né, inclusive. Essa relação é de A, consequência, B, retificação, C, tempo, D, causa. Tu sabe o que significam todas essas relações? Causa, consequência, retificação, tempo, assim, de cabeça? Tu se lembra, mais ou menos? Tá, vamos ver. Vamos eliminando os a que não são. Vamos ver se tá Uhum, de acordo. A uhum. letra C, tempo. Não é tempo. Não é tempo, exatamente. Não é tempo. Tá. Retificação. Retificação. Você pode me aprofundar um pouco mais? Quando a gente retifica uma coisa, a gente está mudando. A gente tá falando, não, isso não é verdade. É, é isso. Basicamente, a modificação é dizer que aquilo que a gente falou anteriormente está equivocado e a gente dá uma nova ideia.
Certo. Bom, essa aí não. Olha, causa também não é. Eu tô entre consequência e retificação. Sim, então vamos ver, né? A causa e consequência, elas normalmente estão muito juntas, né? Ahn, eu digo alguma coisa assim, né? Eu fiz, eu fiz macarrão porque eu tava com fome, né? Meio que isso, uma causa e uma consequência. A Certo. causa eu tava com fome, a consequência eu fiz macarrão, ou fiz macarrão porque estava com fome, né? A causa era a fome. Normalmente elas estão juntas, essa relação de causa e consequência. Como elas não estão juntas aqui também, elas poderiam ser muito parecidas ali, mas enfim, não existe a relação de consequência, é uma relação de retificação. É essa mudança, né? Ele mudou de ideia. Ele falou assim: ah, as pessoas falariam que é um monstro, mas eu vou te dizer que não, que é um cara sem culpa. Então, como houve uma mudança da ideia, uma quebra, né? A retificação é essa mudança, é essa quebra. Ah, então a letra A B. relação é a B, exatamente. Retificação. Certo. Consequência, normalmente, tem palavras é, conectivas, eu vou até pesquisar aqui, causa e consequência, que eu já te falo. Consequência, que aí você vai. É de explicação, ó, por consequência, por conseguinte, como resultado, por isso, por causa de, porque Aham. principalmente, pois. Claro, claro. Essas palavrinhas, quando elas aparecem, elas indicam, né, que são questões de causa e consequência. Aí, mas é isso que tu fez. É muito isso, muito bem. Tipo, e eliminando as opções conforme você vai lendo, e aí Isso. chegando na mais próxima, porque assim você tem muito mais chance de acertar, entendeu? Tipo, tu ficou em duas. Então, Uhum. já chega muito mais próximo da resposta. Uhum. Eu vou passar então aqui para 24, a não ser que tu tenha alguma questão sobre aquela ali. Não, vamos. Tá, então vamos lá. Questão 24. São dois textinhos. Periquito andino e pavonsauro. Este colorido periquito colombiano de cara marrom, testa azul, peito cinza, barriga azul e rabo vermelho entrou em extinção. O bicho entrou em extinção, era bonitinho e entrou em extinção. Visto pela última vez na natureza em 1949, ele não foi mais encontrado, apesar das constantes missões biológicas dos últimos anos para achá-lo. O pavão-sauro. Não é novidade que a cada nova descoberta da paleontologia, os dinossauros estejam mais parecidos com aves. Que doideira. Que não se sabia até agora é que algumas espécies de dinossauro tinham hábitos iguais aos do mais fabuloso dos pássaros, o pavão. É o que conclui um novo estudo. Enfim, os dinossauros eram parecidos ali com o pavão. Aí ele está querendo fazer uma relação entre os dois textos. As informações trazidas nos textos 1 e 2 são resultado do trabalho de pesquisadores sobre. Aí a pergunta é: o que esses pesquisadores estão pesquisando, né? Vamos lá, uma por uma. Espécies raras, animais extintos, pássaros exóticos, aves desaparecidas. É ir uma por uma ou tu tem um chute? Ai, meu Deus. Todas Peraí. parecem muito possíveis, né? Mas a gente Uhum. pode ler de novo e descobrir a resposta ali. Tá, vamos ler de novo, então. Ó, vamos ler com as opções. Os textos são sobre espécies raras. Este colorido periquito colombiano de cara marrom, testa azul, peito cinza, barriga azul e rabo vermelho entrou em extinção. Visto pela última vez na natureza em 49, ele não foi mais encontrado, apesar das constantes missões biológicas nos últimos anos para achá-lo. Ele falou que era uma espécie rara antes de estar extinto? Não. Não falou que era uma espécie rara, né? Então a gente já Uhum. elimina essa. Certo. Animais extintos. Tá até marcado aqui, né? Ele Uhum. fala.
entrou em extinção. E os dinossauros também, né? Tudo em extinção. Estão extintos. Beleza? Pode ser essa. Pássaros exóticos. Falou nesse primeiro texto que esse pássaro era exótico? Não, o texto não tá falando. Pois é. Aves desaparecidas. Também não. Falou aqui que a ave... Não. Então, qual que é o que sobrou pra gente? Só animais extintos. Animais extintos, exatamente. E esse ele deu a dica ali, né? Entrou em extinção e Aham. dinossauros. A gente sabe que dinossauro está extinto. Então ele está falando realmente de animais extintos. Vê como quando a gente lê uma vez e daí a É gente lê a muito boa segunda essa vez. técnica de grifar essas palavras, muito boa. Palavras-chaves. Bacana. Exatamente, as palavras-chave das questões. E aí, quando você relê pensando nas alternativas, vai ficando mais fácil. Isso garante que a gente vai acertar todas as questões? Não, né? Nem eu acertei todas as questões dessa, tá? Fiquei em dúvida em algumas. E tive que Certo. olhar o gabarito. Tive que olhar o gabarito, sim. E aí, porque a prova é feita, né? Tem questões que vão ser mais difíceis, tem questões que vão ser mais fáceis, né? Não tem Uhum. jeito. Mas é isso, se você vai lendo e lê de novo, e lê com as opções, né? Vai avaliando opção por opção no texto e fazendo essas perguntas, né? Ah, o texto falou isso? Ah, o texto é sobre isso, né? Se eu tivesse que resumir esse texto, o que que eu escreveria sobre ele, né? São exercícios legais. Aí, esse daqui é mais essa questão, as duas próximas questões que a gente vai pegar são mais sobre internet, né? Sobre tecnologia. Claro que a gente vai interpretar o texto, mas elas vão estar falando mais de tecnologia. Então tá. Tá. Que o e-mail é importante no ambiente de trabalho. Apesar das inúmeras opções de ferramentas de comunicação hoje disponíveis, por conta do avanço tecnológico, isso ninguém pode negar. Enviamos e-mail para tudo na empresa, inclusive para o colega ao lado, quando uma simples conversa resolveria. Por isso, conhecer algumas regras de etiqueta ao lidar com tão importante ferramenta de comunicação é essencial no mundo do trabalho. Ignorar essas consequências pode ocasionar o que ocorreu com Vicky Walker, que trabalhava como contadora de planos de saúde, quando foi demitida por ter enviado a alguns colegas de trabalho um e-mail com palavras em caixa alta, negrita e cor vermelha. Usa e-mail? Eu sei que gente mais nova não usa e-mail. Quantos anos tu tem? Tem que falar a verdade. Tem que falar a verdade. 27. 27? Ah, então Verdade. eu tenho 28 aí, a gente tá próximo. Mas tu usa e-mail? Porque eu sei que tem um monte de gente que não usa, eu uso ainda, mas enfim. Ah, eu uso e-mail. Para Ah, então. alguns trabalhos é essencial o e-mail, né? Sim, total. Mas assim, tem muita gente que não usa. É verdade, é verdade, é verdade. É verdade. Então tá, né? Ela mandou um e-mail em caixa alta, negrita e cor vermelha. Daí a pergunta: esse texto cita uma importante regra ao fazermos uso da linguagem no ambiente da internet. Regra importante, né? Regra fazemos uso da linguagem. A funcionária do plano de saúde foi demitida por quê? Aí aqui, ó, ele tá falando aqui por que ela foi demitida, né? Quando foi Aham. demitida por ter enviado alguns colegas de trabalho em e-mail com palavras em caixa alta, negrita e cor vermelha. É essa parte que a gente precisa interpretar. Então, por que ela foi demitida? Foi impaciente e grosseira com os colegas, enviou informações confidenciais para as pessoas erradas, mandou uma mensagem sem pedir permissão a seu superior, evitou conversar pessoalmente com seus colegas de trabalho. Tens algum chute? Letra A, certeza. Foi impaciente, grosseira com os colegas. Exatamente. Ela mandou e-mail em caixa alta, negrita e cor vermelha. Foi grossa. Foi grossa quando alguém fala em caixa alta. Tirona fudida essa mulher aí. Terrível, né? Quem que faz isso? Eu também ia ficar assustada se eu recebesse um e-mail desse. Já vi que já vi como é escrota já na mensagem.
Pois é, mas viu, puramente essa fala de interpretação de texto, mas também percebe se a gente está ligado em como funcionam algumas tecnologias, né? Tipo, você sabe que falar em caixa alta como se a gente estivesse gritando com alguém, né? Sim, verdade, Então, verdade. Já vi altas minas loucas aqui, escreve com a letra maior. Já vê que ela tá dando um curto-circuito. um monte de cara também escreve com letra maior, bem chato. Então vamos lá para a última questão. A 30. Você acaba de ganhar 4 revistas digitais. Para participar, acesse ibiba.com.br/experimento e boa leitura. Nós, do Ibiba, somos tão apaixonados por leitura que queremos dar para você essa chance de conhecer as revistas de que mais gosta num formato interativo, prático e gostoso de ler. É só entrar no nosso site e escolher seus 4 títulos preferidos dentre as 16 publicações participantes da promoção. É simples, rápido e melhor de tudo, grátis. Mundo Estranho. É uma propaganda para você ganhar revista, né? Com a propagação das tecnologias da informação e comunicação, falando de basicamente tecnologia, internet, os hábitos e o comportamento das pessoas mudaram. Essa propaganda é um exemplo disso, pois para que o leitor adquira o produto oferecido, precisa ter. Então, o que o leitor precisa ter para conseguir acessar as 4 revistas lá? Conta online, certificado digital, acesso à internet, assinatura eletrônica. Essa é uma questão que está nas entrelinhas, na verdade, né? Tu acha que é o quê que a pessoa precisa ter para acessar essa revista? Só a letra C? Exatamente, a letra C, acesso à internet, porque se ela não tiver acesso à internet,